Não sei. Ah, Desgrava. só parar. Desgrava. Parar. Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver quantas pessoas a gente já tá. Peraí. Esperar mais um pouquinho. Acho que ficou baixo um pouquinho de novo, Priscila. Não sei se Tá mudou alguma baixo? coisa aí. Acho que eu tô falando baixo. Melhorou? Ah, tá. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. Não melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Pra mim, sim. Tá. Esperar mais um pouco que tá. Estão faltando. Acho que não 7. O pessoal tá no link errado. Peraí. Hum. A Emily entrou? Conseguiu, né, Emily? Agora sim. Tava na reunião de ontem, Emily. Tô olhando aqui. Eu falei assim, ai, gente, cadê todo mundo? Ó, vou dar mais uns 2 minutinhos, tá?
Tchau. Vamos começar então, gente, que aí quem estiver entrando depois, aí vai pegando, né? Bom, e se vocês puderem abrir a câmera, porque eu acho que um dos intuitos é a gente se conhecer, né? É uma reunião assim, bem informal, para a gente ver as carinhas de vocês mesmo. Confesso que eu estava bem curiosa. A gente vem se falando aí, ó, entrou mais um, que bom. A gente vem se falando aí faz tempo, né? Desde janeiro. Nós estamos aqui com 10 participantes, então estão faltando 4. Desde janeiro que nós estamos se falando, né? Desde janeiro que esse programa tem mexido com as emoções da gente, né? Eu falei para o Caio que a última lista, porque é sempre uma lista, depois manda outra lista, e eu falei para ele, Caio, esse programa está mexendo com o meu emocional. E aí ele falou assim para mim, você não viu nada, espera quando chegar mais próximo do final, é choro, é lágrima, o pessoal se abraçando. E no começo ele veio com essa conversa, eu achei que era conversa. Aí agora no decorrer, eu tô vendo que, tipo, não tem como não se envolver, né? A gente. Tô conhecendo vocês agora, apesar de falar com vocês desde janeiro, mas assim, a gente torce por vocês, a gente se envolve, a gente vai atrás, a gente quer que aconteça. E não só para que a gente tenha uma representatividade enquanto Estado, né? Isso é muito legal. Pô, eles estão representando, né? O nosso Estado é muito grande, né? Acho que é uma responsabilidade muito legal para vocês, muito grande também. Mas, assim, de ver o quanto impacta na vida de cada um, né? A mudança na vida de cada um, o que, que isso representa. Então, não é qualquer coisa, né? É assim, é uma jornada que vocês tiveram até agora, que começaram lá atrás com 120, né? E a gente fala todo orgulhoso aqui dentro, o nome de vocês circula aqui dentro toda hora. E os 14, os 14, os 14, sabe? E o pessoal até me enche o saco, eu tenho 2 filhos, e fala, e seus 16 filhos? Como é que estão? Você vai fazer reunião com criançada agora? É desse jeito, como você... Eu sou mais velha que vocês, mas nem tanto. Deixa eu me apresentar, né? Também eu sou a Priscila, né? Eu trabalho aqui no Senar desde 2017, estou aqui há 6 anos. Eu trabalho na área de formação profissional, trabalho com os projetos de Jovem Agricultor de Futuro, o Programa de Turismo Rural, a Feira do Produtor Rural e alguns projetos de fruticultura e de comercialização. E sou administradora, tenho 43 anos. E aí é isso.
nossa reunião hoje aqui era para se conhecer e para a gente falar de mentoria, né? Ao longo de todo esse processo aí, a gente fez contratação de instrutores e aí chegou o momento de contratar o mentor, né? E esse mentor, quem indicou, esse mentor é o Gustavo, dá um oi aqui, Gustavo. Quem E indicou aí, para a pessoal? gente foi lá o pessoal mesmo de Brasília, né? Ele é uma indicação muito bem feita aí da CNA. E ele vai explicar um pouquinho para vocês o que que é a mentoria, o que que a gente vai esperar aí daqui para frente, tirar as dúvidas de vocês. E eu também queria aproveitar esse momento, se vocês tiverem alguma dúvida operacional e tal, quiserem colocar alguma coisa, também se sintam à vontade. Mas o objetivo mesmo era apresentar o Gustavo e o Gustavo tocar aí a questão da mentoria. Com você, Gustavo. Tá. Pessoal, primeira coisa, estão me ouvindo bem? Que eu mudei há pouco tempo o meu áudio. Tá legal, né? Tô. Então tá. Então, boa tarde ainda. Queria agradecer, Priscila, pela oportunidade, você representando aí o pessoal do Senar, CNA Jovem como todo, que uma ação que eu venho participando, não como mentor, mas eu participei na edição passada, é, ajudando a avaliar os desafios que o mentor que ficou responsável pelo grupo que venceu no ano passado, que é o professor Paulo Henrique, aqui da Universidade Federal de Lavras, que, por sorte, é meu orientador aqui na universidade. E, desde então, eu tive muito contato com o pessoal que organizou, idealizou essa questão do CNA Jovem, o Fernando Ximenes, não sei se vocês já tiveram contato com ele, mas é uma pessoa que me espelho muito nele pela riqueza intelectual que aquele homem tem. Vocês tiveram algum contato com ele já? O Fernando? Alguns dos jovens? O nome não é estranho, mas eu não lembro. Ah, não. Então você acha que vocês vão ter oportunidade de conhecer alguma outra oficina, acredito. Mas a partir disso, pessoal, eu queria até só compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui. Deixa eu só ver se vai dar certo aqui. E hoje, como a Priscila já antecipou para a gente, nós temos esse maior objetivo que seria da gente trabalhar juntos aqui, de entender um pouquinho sobre o que seria a mentoria. Esse é o primeiro ano que eu estou como mentor aqui, não que eu já não conheço o processo, o programa, tive muita conversa também com o professor Paulo Henrique, como eu disse para vocês, que é meu orientador aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Beleza. Sim. Então, o que seria, né, a proposta hoje aqui da gente conversar? Eu sei que você já tem outra reunião logo depois, então vou tentar ser mais breve do que eu seria, tá? Eu dei uma ajustada aqui na apresentação. Esse momento inicial da nossa agenda aqui, primeiramente, seria para a gente se apresentar, mesmo que de uma forma sintetizada, nesse primeiro momento, só para eu mais ou menos entender já o que vocês trabalham, qual área que vocês estudam, as experiências de vocês. Depois, eu vou explicar sobre a mentoria, me apresentar depois, fala, né, com mais detalhes sobre o que eu faço, por que será que eu estou aqui como mentor de vocês. E, por fim, o que eu chamo de combinado aqui, que seria, né, a validação de todas as partes aqui, Priscila, vocês e também, no meu caso, de podermos prosseguir dessa forma, tá certo? Então, antes de mais nada, quem são vocês? Eu queria que cada um tivesse à vontade aí. Pode ser uma breve, né, explicação da região que vocês são, qual é a área que vocês estudam, se vocês têm familiares produtores rurais, qual cultura que vocês trabalham, se tem alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que dentro do desafio vocês estão aqui por algum desses motivos, né? Então eu queria, por favor, que vocês, quem quiser começar, se quiser por ordem alfabética, quer que eu aponte algum? Como que vocês preferem? Posso começar, então? Por favor. Tá, eu sou Érica Zabanini, sou aqui de Itápolis, bem interior mesmo. Sou advogada e a minha área de especialização é o direito agrário, então hoje eu só advogo para produtor.
tanto empresa, né, quanto produtor, mesmo na questão de regularização de propriedade e tudo mais. Sou filha de produtor rural e também agora ingressando junto com o meu pai. E a gente tem cultura de manga e goiaba aqui em Itápolis. E eu fiquei muito contente de falar que a Priscila é da fruticultura, porque eu acredito que a gente possa trocar bastante ideias aí. Pessoal, agora o próximo. Obrigado, viu? Alô, Bom, pessoal. Nossa, pode falar. Bom, meu nome é Rodrigo Milan. Eu sou formado na Universidade de São Paulo, sou engenheiro agrônomo. Estou finalizando o meu mestrado na parte mais específica em fruticultura também, lá na Exalc, na Universidade de São Paulo. Eu fiz minha licenciatura também na mesma universidade e atualmente eu ingressei no MBA em Data Science Analytics para me especializar um pouquinho mais nesse ramo, né, de dados, mas o meu coração é na fruticultura mesmo, na produção vegetal. Alô, vou me apresentar, eu sou o Ricardo. Eu tô sem câmera aqui, que eu tô indo para uma aula do Senar, que eu sou instrutor. Sou engenheiro civil, trabalho com o Senar, dentro do Senar, com geoprocessamento de imóveis rurais, intra, questão de regularização. É isso. Beleza, Ricardo. Obrigado. Olá, boa tarde. Vocês me vejam no vídeo? Eu não estou conseguindo Sim. aqui me acompanhar, mas tá dando certo, né? Meu nome é Mirela, eu sou aqui da região de São José do Rio Preto, advogada, atuo na área de direito do trabalho e previdenciário, e também trabalho com produtores rurais. Não sabia que a Érica era advogada também, legal saber, Érica, muito bacana. Aqui na nossa região a gente trabalha, tem muita produção de cana, né? Cana, tem as usinas aqui próximo, então a gente trabalha com essa área aqui com muitos produtores rurais aqui da nossa região. Prazer aí estar falando com vocês, com a Priscila, com todos vocês. Obrigado, Mirela. Boa tarde. Aqui é o Luiz Augusto. Falo aqui de São João da Boa Vista, né? Região bem forte em olericultura, principalmente a batata. Sou recém-formado também em engenharia agronômica. E atualmente, né, estou com atividades relacionadas à assistência rural na parte de batata, que a região é forte. Aonde eu morei bastante tempo na cidade de Pós de Caldas também, que trabalha bastante com a cultura do morango, e um dos fortes da região também que acompanho é a cafeicultura. Valeu, obrigado. Próximo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela, eu também sou advogada. Desculpa aí o regaço aqui que eu tô. É que não deu nem tempo, a minha família tá arrendando umas terras aqui. A gente tá fazendo um piscinão e quase não consigo entrar, mas graças a Deus é tudo certo. Como eu disse, né, eu sou advogada, eu trabalhava, né, eu saí recentemente da empresa, eu trabalhava numa multinacional com direito tributário, sou estudante de ciências contábeis e a gente planta citros, né? E eu tô aí buscando, né, me especializar mais para ajudar a minha família na parte de citros. Ótimo. Tudo bem. Mais alguém? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Jaqueline, diferente, acho que da maioria aí, eu não tenho formação no agro, eu sou pedagoga, com especialização em educação infantil. A minha família tem uma propriedade da reforma agrária, aqui em Marília, interiorzão de São Paulo. E aí, eu me formei em 2019, em 2020 começou a pandemia,
E aí eu tive a oportunidade de trabalhar aqui como subprefeita de um distrito rural. E aí, em contato mais com o pessoal aqui do agro, veio a necessidade de talvez tentar ir para o agro, né? Minha família, que já é produtora rural desde sempre. E aí eu encontrei aqui no CNA Jovem uma forma de migrar para o agro. Legal. Mais alguém? Acabou todo mundo? Tá faltando só eu. Tá faltando eu. Oi, boa noite. Meu nome é Oi. Júlia, sou engenheira agrônoma, formada aqui na Exalc também. Fiz licenciatura, trabalhei como auditora agrícola, né? 6 meses e agora eu estou disponível no mercado de trabalho. Uhum. Engenheira agrônoma também, né? Isso. Alguém que ia falar, gente? Pessoal, boa noite. Sou Fernando Cassanelli, sou formado em agronomia. Eu trabalho numa indústria de suco de laranja e atuo aqui na região de São José do Rio Preto. Tudo bem. Agora só eu? Acho que agora tá faltando só eu. Tem mais alguém Ué, aí? acho que tem a Emily e eu. Pode ir, Emily, eu vou depois. Ah, então tá bom. Meu nome é Emily, eu sou de Viçosa, Minas Gerais, me formei lá em agronegócio. Esse ano mesmo, foi em janeiro, então recém-formada. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, tem um tempinho que a gente veio para cá. Eu e meu marido, que ele está trabalhando aqui agora, e agora eu estou me desenvolvendo aqui na cidade, né? Meu novo lar. Mas eu estou tentando entrar no mercado de trabalho e consegui agora 2 oportunidades para trabalhar primeiro na parte de sustentabilidade, com um projeto voltado para isso, do Instituto de Ribeirão Preto mesmo, Terroir, e consegui uma outra oportunidade para poder trabalhar com a educação. Eu vou trabalhar na parte de vendas de cursos, que é do Reagro. Não sei se vocês já ouviram falar também dessa empresa. Então, aí tem cursos voltados para produção de leite, de corte, de gestão da propriedade rural. E vamos ver o que vai dar. Vamos começar. Além do CNA, né? Tem que dar conta de tudo. Ainda tem tempo para dormir, né, Emily? Ah, que é isso, dormir que nada. Detalhe. Pô, acho que seguindo aqui, prazer pessoal, sou Gustavo Ungari, eu sou de Campinas, mas hoje eu moro e trabalho em Piracicaba. Eu sou formado em engenharia de biosistemas, também administração e agora fazendo MBA focado em agronegócio. Eu trabalho na Raizen, na área de inovação aberta, mais específico atuando principalmente com startups focadas no agronegócio. Prazer aí conhecê-los. Prazer. Será que a gente acabou com todos aí? Acho que sim, Gustavo, que acho que só faltaram 2. Aí depois a Beleza. gente passa, eu tô gravando, depois eu passo para eles. Acho que é a Maíra e o Felipe. Gente, mas que vitamina boa que deu isso aqui, hein? Eu fui anotando, olhando para baixo aqui, mas eu estava anotando um pouquinho do que cada um falou aí, que acho que é importante da gente saber aonde que a gente está pisando aqui, porque dependendo para onde que o desafio for, a gente está bem amparado, hein, Priscila? Tem gente da área do direito, tem gente da área das engenharias, da administração, contabilidade, e uma coisa que eu gostei muito aqui foi as experiências que vocês têm, cada um, ou se é já diretamente relacionado com alguma coisa da família, do negócio, né? Nós temos desde pessoas que já têm o vínculo como produtor rural, alguém da família, ou pessoas que estão dando suporte, essa parte do direito que dá suporte diretamente para o produtor rural. Para a gente é sensacional, dependendo, eu acho que dá para casar em muitas áreas, para onde a gente for partir depois. E eu quis que vocês falassem antes aí, para eu conseguir entender. Eu não deixei de me apresentar antes à toa, é porque da onde eu vou partir da minha apresentação, eu vou tentar mostrar para vocês de que forma que eu posso
ajudar vocês como na mentoria e que vocês vão me ensinar também a trabalhar como mentor, né? Que isso aí é um desafio para qualquer tempo de casa que um mentor tenha, o grupo ele faz totalmente a diferença na hora que a gente vai trabalhar. Então, pessoal, de uma forma bem simples aqui, eu tenho o bacharelado em administração. Eu tenho a colega que é de Viçosa, aí eu formei na Universidade Federal de Ouro Preto, no campus de Mariana, que é bem do lado de Viçosa. Antes disso, eu sou formado em música. Em 2005, eu fiz a graduação em música também. Depois, eu parti para administração, porque eu trabalhei, tive uma experiência. Depois, nas mentorias, a gente vai conversar, que com certeza, alguma vivência que eu tive nessa parte de educação patrimonial e de ensino, tenho certeza que vai ajudar. Eu fiz meu mestrado na UFLA, no ano de 2020, eu concluí ele, na área de marketing. Eu trabalho com cafés especiais. Então, aqui na UFLA, a gente acaba caindo para alguma área também de agronegócio, né? Muitos colegas trabalham com leite, pode ser que trabalhem na linha de inovação, pode ser na parte de estudos organizacionais, dentro da administração. A gente tem linhas diferentes, linhas voltadas diretamente para a comercialização de agronegócio. O meu caso é na linha 1 de marketing estratégico, tá? Então, no mestrado, eu estudei sobre concurso de qualidade de cafés especiais, e eu tenho uma perspectiva que a gente estuda de marketing, que a gente não observa só comportamento de consumo, mas a gente estuda como que o mercado é formado e como que diferentes atores do mercado, tanto humanos quanto não humanos, eles interagem e formam essas redes que a gente está, né? Então, eu estudei no mestrado sobre isso, no Cup of Excellence, não sei se vocês, quem é da cafeicultura aí que falou, se conhece, é o principal concurso de qualidade de café do mundo, e ele começou na UFLA. E aí, fazendo os 20 anos, foi quando bateu a minha oportunidade de estudar esse tema no meu mestrado. Atualmente, eu sou doutorando em administração aqui na UFLA, em marketing também, e eu estou concluindo agora, até o final do ano, acredito que eu já termino. E eu estou estudando sobre a certificação Fairtrade, o comércio justo. Eu estudo no Fairtrade 3 diferentes cooperativas aqui do sul de Minas. Eu estudo tanto em Poço Fundo, em Boa Esperança e Paraguaçu. A minha linha de investigação também ela é voltada para a dinâmica do mercado, mostrar como que esse mercado foi moldado na cafeicultura e o que ele teve de impacto econômico, social, não só pelo tripé que é a certificação Fairtrade, mas de uma certa forma, como que foi essa dinâmica na cafeicultura do sul de Minas. E, além disso, a gente tem um grupo que é um centro de estudos de inteligência e tecnologia de mercados no agronegócio, que é o Agritech UFLA, onde eu sou coordenador de projetos. E também, por ser da linha de marketing, eu participo como pesquisador do grupo de estudos, que é voltado para marketing de comportamento de consumo. Então, o bom do café especial, no café em geral, é isso. A gente consegue investigar tanto o lado do consumo, como o lado do mercado e a dinâmica dele. E aí, pessoal, uma das coisas que mais faz a gente pensar, né, e que se fez formar esse centro de estudos que eu estudo aqui, que é o Agritech UFLA, que eu acho que tem total consonância com a gente, com o nosso desafio, foi tentar entender essa figura aí. Um produtor rural com um tablet na mão. E tentar, né, fazer uma observação antes de que a tecnologia ela não é só digital, né? Nós trabalhamos com as tecnologias de informação, a gente tem diversas outras frentes que moldam o que a gente faz e que não necessariamente é algo digital. Essa imagem foi só para ilustrar quem que seria o produtor rural do presente e qual que é a sua relação com tecnologia. Então, isso em 2020, quando eu entrei no doutorado, já tinha um tempinho que aqui no Agritech, antes do Agritech, né, na UFLA, a gente pesquisava isso já de uma certa forma. E nossa relação com a CNA, né, que também está envolvida junto do CNA Jovem, a Confederação ela sempre teve uma proximidade muito grande com a gente de pesquisa sobre o mercado. E numa dessas últimas que a gente estava fazendo, partiu para a gente a necessidade de entender como que as tecnologias digitais elas impactam a agricultura. E quando a gente está falando de tecnologia digital, não necessariamente a gente está relacionando somente com high-tech, com aqueles tipos
de inteligência artificial, de IoT, de blockchain, que o pessoal, né, tantos termos que a gente usa hoje e que não necessariamente são os principais em determinados contextos de agronegócio. Como eu falo da cafeicultura, que o WhatsApp é uma tecnologia e ela tem muito mais efetividade na transação econômica do que qualquer outro desses recursos aí. Então, a partir de um estudo da Embrapa, do BOLF, de 2020, ele fez um levantamento sobre os níveis de complexidade de cada tecnologia. Tecnologia de baixa complexidade, que aí é onde eu falo, que é a internet, conectividade sem fio, GPS, mapas digitais. A questão do tempo hoje, do clima-tempo, é também um recurso, um dispositivo que todos os produtores pequenos e grandes estão associados a ele e não demanda dele autoconhecimento e uma alta complexidade. Além disso, a gente tem as de médio, que aí já começa com sensores, né, de proximidade, sensores remotos, telemetria, e já vamos partir para os mais altos, que é o Deep Learning, IoT, Blockchain, Big Data e tantos outros que muitas empresas também já estão trabalhando e que, de certa forma, os produtores estão começando a ficar familiarizados. Por que eu falo isso, né? Como que os produtores interagem nesse dia a dia? Isso é uma pesquisa de marketing. Não está relacionado com marca, não está relacionado diretamente com a relação de consumidor com cliente, mas está relacionado à estratégia, né? Como que a gente não considera uma tecnologia hoje, sendo que 84% dos produtores utilizam pelo menos alguma tecnologia digital de acordo com esse relatório da Embrapa. Então, partindo disso, nós temos internet para atividades ligadas à produção, obtenção e divulgação de informações, que é o que eu falei para vocês, cotação de café, por exemplo. Eu sou muito da área de café, vou dar muito exemplo para vocês que eu tenho mais conhecimento. Mas, hoje em dia, o pessoal aprendeu a ver bolsa de valores a partir de celular, a partir da relação com as cooperativas, né? E essa troca com as cooperativas de informação também é algo relacionado à tecnologia, né? Que eles estão tendo um avanço com isso. E também aplicativos, programas para gestão, que é um dos maiores gargalos que as startups, um amigo que trabalha aí com as agtechs, com certeza conhece, tem 1001 soluções, às vezes, para gestão que o pessoal cria, mas não tem aquele problema, né, de estar alinhado com o que o usuário precisa, né? Seja algo que leve em consideração o contexto dele. Partindo disso aí, de quem será o produtor do futuro, da gente entender um pouco disso, surgiu, né, dos primeiros projetos que a gente fez na ADTEC, que foi relacionado a compreender quem seria eles, e a gente começou a entrevistar diferentes atores importantes do mercado, inclusive o próprio Fernando Ximenes, que ele tem uma larga experiência com consultoria, de falar o que seria esse produtor do futuro, né? E o produtor do futuro, como ele disse nesse informativo, ele terá um perfil bem diferente do que é hoje. E por isso a gente precisa estar de olho nisso. Os desafios que vão cair no colo de cada estado do CNA Jovem pode estar muito relacionado com essas competências que o produtor do futuro precisa ter. E que vocês estão, né, jovens ainda, como o próprio programa diz, vocês vão precisar se ambientar com isso. Eu estou partindo de um início, gente, que a gente não tem noção do nosso desafio, mas que, com certeza, a gente vai conseguir relacionar isso com tecnologia de alguma forma. E aí, como que os mercados tecnológicos no agronegócio eles estão sendo construídos na realidade? Partindo disso que surgiu o nosso grupo aqui, que eu estou trazendo também esse nome do Agritech UFA para vocês, por quê? Um dos objetivos da mentoria, como eu vou falar ali na frente, será criar pontes para vocês aqui. Pontes de quê? Eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. Grande parte do que a gente vai se discutir, alguma coisa eu vou saber puxar e o Agritech vai ser esse braço bem forte para a gente, a Universidade Federal de Lavras. Não sei se vocês, pessoal, já conhecem, mas é uma universidade relativamente num porte médio para grande. Já estamos com mais 18 mil alunos no total aqui na universidade. É muito voltada para essa parte de agronegócio, muito voltado para a parte de entender
o contexto da digitalização da agricultura, e também a gente trabalha fortemente no nosso departamento de administração sobre a parte econômica, né? De como que isso afeta. Então, a gente realiza aqui no Agritech estudos de aplicação de novas tecnologias do agronegócio, mais uma vez, não necessariamente só de tecnologias digitais. E quais que são os principais fatores que estão promovendo essa expansão e quais são as dores que o produtor rural está tendo hoje em dia. O nosso foco é produzir, como é um grupo que surgiu do programa de pós-graduação, de mestrado, doutorado, a gente quis trazer pesquisa científica e transformar em extensão. Ou repassar por relatórios técnicos para que pequenos produtores consigam entender essas pesquisas que a gente faz, que fica às vezes dentro da gaveta e a gente não consegue botar em prática. Tá? O que a gente faz lá? Os estudos prospectivos. Então a gente olha muito para frente, né? Tenta ver tendências de mercado, tendências de adoção de tecnologia, gargalos que tem determinadas culturas, modos produtivos, relatórios técnicos que às vezes são encomendados, como foi esse caso da CNA, que pediu para a gente fazer um monitoramento sobre inteligência competitiva dentro do agronegócio, estudos de mercado e outros estudos sobre demanda. Mapeamento de tendências é algo que a gente vai também trabalhar de certa forma aqui. Mapeamento de dores e soluções, a gente está partindo de um desafio, então a gente precisa ter certo mapeamento da onde que a gente está, que campo, que contexto específico que a gente está e que a gente vai precisar trabalhar nisso. Análise de proposta de valor também, para a gente conseguir transmitir o que a gente está criando, para que quem vai receber, quem for o nosso público-alvo, que ele entenda, né, no nosso caso, a federação, consiga entender o valor que está por trás dessas nossas soluções. Certo? Esses aqui são alguns dos projetos, né? Esse projeto Produtor do Futuro, ele é o que eu estou junto com o pessoal do Fair Trade. É um projeto da FAPEMIG de 3 anos que a gente está fazendo e começou agora. Então, vamos ter também, quem sabe, se for necessário, a parceria do pessoal das cooperativas Fair Trade. É um pessoal que está envolvido com o mercado internacional também, e que, dependendo da temática que a gente envolva aqui, pode ser muito útil. De uma forma bem geral, vocês podem perceber que sempre a gente está envolvido com pequenos e médios produtores. Aqui, nesse caso desse projeto, nós pretendemos desenvolver uma metodologia para avaliar a aptidão e adoção de tecnologias digitais para agricultores. Então, dentro de todos os entregáveis que a gente vai ter desses 3 anos de projeto, a gente vai ter a minha tese, por exemplo. E a minha tese já é mais voltada para a transformação do mercado do Fair Trade depois da certificação da cafeicultura do sul de Minas. A gente tem o projeto Semear, não sei se vocês já ouviram falar, um projeto recentemente também aprovado aí, que é um projeto de 5 anos, que aí já vai envolver a parte de blockchain, tecnologias de alta complexidade, para que ela se adeque também para a realidade dos produtores. Esse envolve o pessoal da Exalc, aí, tem alguns colegas aí que são da Exalc, envolve Instituto de Economia Agrícola de Campinas, CPQD, Embrapa, nós da UFLA, Inatel, que também vai estar voltado com a parte de conectividade. Ali vai ter também um trabalho sobre rastreabilidade, que eu acho que, quem sabe, também não seja algum tema que a gente vai trabalhar aqui, tá? E o último que a gente está trabalhando agora é esse de inteligência competitiva, que eu tenho certeza que, de certa forma, a gente vai precisar fazer um mapeamento do nosso contexto do desafio a partir de pesquisas sobre notícias, tendências, indicadores que a própria internet já nos dá sobre a temática. Essa é uma tarefa que eu acho que depende de qualquer caminho que a gente vai partir, em algum momento a gente vai precisar chegar e trabalhar sobre aonde que eu estou, qual o contexto que eu estou considerando. Eu até anotei aqui umas coisas, por exemplo, quais barreiras que a gente tem atrás disso, quais oportunidades que a gente tem a partir desse desafio de trazer uma solução. E outros aspectos que depois, quando a gente for realmente trabalhar com o desafio já proposto, isso vai ficar muito mais claro. E aí, pessoal, sobre a mentoria.
essa é uma parte que faz parte que compõe o combinado que eu falei para vocês, que é repassar para vocês qual que é o meu papel e para que vocês também não tenham nenhuma, às vezes, ideia que seja equivocada do propósito disso. Eu estou falando com vocês a partir das reuniões que eu já tive com o pessoal do Senar, a própria Priscila também, e que em qualquer dúvida que vocês tiverem, agora que eu chamo de combinado, que é a hora interessante da gente discutir sobre isso, de tirar as dúvidas, e para que não se crie expectativas falsas, né? Da mesma forma que eu quis saber um pouco de vocês e anotar tudo isso, para que também eu não crie expectativas, que eu saiba o que vocês têm de domínio até o momento e o que a gente pode avançar. Tá? Apesar de que a nossa conversa foi muito rápida sobre cada um. Isso aí a gente vai com o tempo ter mais contato. Um dos primeiros papéis que a gente vai ter aqui, eu vou ter que ser uma pessoa crítica sobre o trabalho. Crítica em que sentido? Pessimista, não. Uma pessoa que vai tentar achar as lacunas que a gente tem aqui. Então, por eu ser já coordenador de projetos, ter essa experiência com esses projetos que a gente trabalha aqui na UFLA, muitas das vezes a gente precisa voltar atrás da escrita dos projetos, das coletas de dados, né? Na idealização que a gente está tendo de algum trabalho, a gente precisa voltar e refazer. Isso é uma coisa que é desgastante, mas que com certeza o resultado final ele fica muito melhor. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse papel crítico com vocês, né, de tentar tirar vocês, de certa forma, da zona de conforto, que a gente acaba ficando em qualquer uma dos desafios, como chamam, né, o CNA Jovem é um desafio, eu quero estimular vocês, né, promover para vocês algumas novas ideias para que vocês busquem o desenvolvimento de trazer dessa solução ideias que sejam eficazes, né? Soluções também que estejam voltadas para um processo que seja eficiente durante essa idealização nossa, a construção do que a gente está fazendo. O refinamento das soluções é algo também que eu quero trabalhar com vocês, no sentido de, será que a gente não precisa delimitar um pouquinho mais aqui? A gente não precisa contemplar, às vezes, um público que seja maior sobre essa solução? Porque nada melhor do que ter pessoal do direito, da engenharia civil, da engenharia agronômica, da pedagogia, de outras cidades, de outras experiências, para conseguir, às vezes, apontar o que o outro não está enxergando. Né? Eu acho que é uma parte muito importante que a gente precisa ter e também de saber aceitar, né, quando a gente apontar alguma coisa sobre o trabalho, pensando que o meu propósito é igual de vocês, de ganhar esse desafio como o mentor do Estado de São Paulo. Né? Eu acredito que vocês também, cada um está engajado da sua forma para também tentar vencer esse desafio. Compreender as demandas, essas demandas que vocês têm. Isso muito que eu quero tentar promover para vocês é que vocês, aquilo que vocês conseguirem identificar, Gustavo, isso aqui está fora do nosso alcance ainda. Eu vou tentar ou trazer exemplos para vocês, trazer algumas atividades para a gente trabalhar em conjunto aqui, ou quem sabe trazer pessoas daqui da universidade. A gente tem uma relação muito aberta aqui com outros departamentos, então, dependendo aí também, novamente, do nosso desafio, o pessoal do direito é o prédio do lado da gente, o pessoal da ciência, sistema de informação também está do lado, estatística está da frente. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, e eu também peço que vocês fiquem à vontade para trazer pessoas de fora. A nossa ideia aqui é também construir uma rede de relação que não termine só nesse desafio, tá? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos e aqui na universidade a gente está de braços abertos para esse tipo de iniciativa. Inclusive, é o que eu falei, o meu orientador, no outro ano, ganhou esse desafio e uma das atividades que ele fazia era que a gente ficasse como, às vezes, uma banca julgadora simulada, né, para tentar já validar as ideias, para refinar, para trazer novas perspectivas, que eu acho que é muito vantajoso nesse momento, tá? E que é uma dos últimos pontos sobre a mentoria aqui, que seria essa criação de pontes.
essas pontes seriam exatamente isso: trazer para vocês conhecimentos de outras áreas, trazer para vocês novas relações e trazer, quem sabe, soluções alternativas que vocês podem começar a pensar e, quem sabe, trabalhar com elas. Isso é uma coisa muito importante. Essa imagem que eu coloquei antes aqui, do futebol, não foi à toa. A função do mentor é ser como um técnico de futebol que vai montar o time para ganhar. Então, isso não quer dizer que eu vou escalar um ou outro, não. Mas eu vou utilizar do que eu enxergar de competência de cada um para a gente se desenvolver em conjunto e trazer a solução, né, que vai caber ao nosso estado aqui, o que a federação vai propor. Tá certo? Então, é muito importante que vocês entendam que vocês são o centro do processo nisso. Aqui a gente vai ter esses bate-papos, os encontros de mentoria. Vocês não podem esperar que eu vá resolver para vocês. A função nossa é dar o suporte, tá? Se fosse, né, algo que fosse sob demanda de cada mentor trazer a ideia e desenvolver a partir dele mesmo, não faria sentido algum da gente trabalhar em grupo, desenvolver isso, tá? Então, tenham essa busca. Uma das coisas que eu vou tentar desenvolver com vocês também é como pesquisar em diferentes fontes que vocês podem determinado assunto. A parte de artigo científico, eu vi que um ou outro já tem a questão da pós-graduação, mas dentro de base de dados de artigo científico tem muito dado legal que a gente precisa saber, tem muita base internacional que a gente precisa saber, tem muito recurso que facilita a tradução e que a gente consegue trabalhar de uma forma muito amigável hoje em dia, graças à tecnologia, né? Então, trazer, às vezes, fontes para vocês que vocês não estão acostumados a ver. Da mesma forma que eu quero que vocês tragam, por exemplo, aqueles que têm experiência com produtor rural, do dia a dia, o que aconteceu aquele dia, que tem total ligação com o que a gente está resolvendo aqui, né? Vamos ser críticos com os trabalhos nossos, porque isso aí faz toda a diferença, né? E ter a maturidade de entender que essas críticas, né, igual eu falei para vocês no início, ser crítico só tem um propósito aqui, que não é julgar o trabalho de vocês, mas sim trazer resultados, né? Promover uma melhoria, quem sabe a gente ganhar esse nosso desafio aqui. E aí? O que eu tenho para vocês é esse combinado. Não sei como que vocês ficaram de dúvida. Eu apressei um pouco do que eu ia falar com vocês, porque já são 6h18 e vocês têm um encontro daqui a pouco. Eu acho que esses 10 minutinhos aí, Priscila, se for possível, eu queria deixar para, né, ver qual... Dúvidas, né? Oi? Para dúvidas, para ouvir um pouquinho deles, né? Isso. Porque eu acho que seria legal se a gente conseguisse terminar às 6h30, até para o pessoal poder dar uma respirada antes da próxima, né? Eu só queria complementar uma informação, até para vocês entenderem melhor, como que vai ser organizado. Então, vai ser apresentado para vocês um desafio no nosso encontro presencial. A partir desse desafio, o Gustavo começa a trabalhar com vocês em 2 grupos. Vão ser 2 grupos de 7 pessoas. Ele vai trabalhar com vocês durante 4 meses, né, Gustavo? Então, vai ter chão aí pela frente. Toda semana, entre mais ou menos 1h, 1h30, ele vai estar aí com vocês para estar buscando soluções para esse tema que vai ser apresentado no encontro. Os 2 grupos vão trabalhar o mesmo tema, mas vão apresentar soluções diferentes. Era só isso que eu queria acrescentar. Perfeito. Eu fiquei na dúvida, até, você me desculpa, Priscila, de não ter entrado nisso, porque às vezes eles já tinham tido Essa alguma informação. o melhor caminho, sabe? Mas quanto a isso, né? Até uma coisa que eu peço para vocês são 4 meses. Vocês vão enjoar de ver minha cara. Eu não vou enjoar de ver a vocês, porque são pessoas que eu tenho certeza, por ter chegado até aqui, cada uma vai trazer muita contribuição para a minha formação também. Mas eu quero que vocês pensem que encontros semanais, gente, é para a gente trabalhar
Não para que seja algo maçante, mas que a gente sempre tenha conteúdo para discutir. E não que seja uma coisa que só é para eu trazer para vocês, tá? Fiquem à vontade, a gente vai ter também a possibilidade de conversas em algum momento, né, Priscila, de assíncrono também, se a gente precisar por WhatsApp, por e-mail, da forma que vocês preferirem. Porque eu sei que as ideias, quando surge uma dúvida ou uma ideia, gente, não deixar para depois, para a gente já manter esses contatos aí, para não se perder, né? Às vezes um detalhe ali faz toda a diferença, certo? Eu aí queria ouvir de vocês se a gente pode conseguir dessa forma, se vocês estão com uma expectativa reduzida, se foi o que vocês esperavam, se vocês querem alguma coisa a mais, a hora é essa. Acho que muito pelo contrário, a expectativa tá aumentada. Isso me dá medo, viu, Mas é ô bom. Rodrigo? A minha dúvida era bem essa. A Priscila agora ela fez essa pontuação a respeito do objetivo específico da monitoria, né? Porque na etapa nacional a gente tem monitorias também. Agora ficou mais claro do desafio que vai ser abordado no presencial, né? Em Limeira. Agora ficou mais claro para mim. O que assim, que eu não sei se vocês já entenderam, mas assim, a grosso modo, vocês têm que entregar para a federação um produto final, né? Em cima desse desafio que vai ser apresentado para vocês. Em cima desse desafio, vocês vão trabalhar as soluções, né? As iniciativas, né? A parte de tecnologia, e aí depois pensando nisso, que tem que ter um produto final para ser entregue. É mais ou menos isso. Não sei se ficou claro assim para todo mundo. A ideia é desse produto ser um resultado final da etapa regional ou nacional. Para a federação, aí eu acredito que o desafio, eu acho que é só a etapa estadual, né? A nacional, eu não sei se vai caminhar junto com a estadual, mas eu não sei se vai surgir algum outro tema, alguma outra questão, mas do estadual. Pelo que eu sei, os desafios estaduais foram, né, vão ser desenvolvidos a partir de demandas de cada estado, né, que a federação de cada estado ela vai propor. Agora, sobre a nacional, eu acredito que depois seja outra dinâmica, mas que pode caminhar junto sim, tá? Mas de qualquer forma, e o que eu vou acompanhar vocês vai ser na etapa estadual, tá? Perfeito. Essa questão de divisão de grupos e tal, da forma que for, a gente consegue chegar numa agenda que fique bom para todo mundo. Acredito que para todos vocês vai ser no período da noite, é melhor, não é? Sim. Isso aí é uma coisa que depois eu pego contato de vocês com a Priscila e a gente consegue depois fazer um doodle. Não sei se vocês já usaram isso para escolher data e horário que seja melhor para todo mundo. A gente desenvolve isso, mas fiquem tranquilos quanto a isso, que eu tento me encaixar da forma que fique melhor para vocês aí. Mais alguma dúvida sobre a mentoria? Sobre algum outro conteúdo que eu tenha trazido para vocês? Eu não sei se está com a mão levantada, Emily. Aí vai ter a divisão de grupos, mas só por divisão de grupos, porque todos os dois grupos vão estar trabalhando no mesmo desafio, né? Não, eu acredito que são desafios diferentes, né, Priscila? Não, os dois grupos trabalham o mesmo desafio, só que eles apresentam soluções diferentes. Esses grupos vão ser formados... Isso. Oi, Gustavo, pode falar. Desculpa, são soluções diferentes. Falei errado. Soluções diferentes. Esses grupos vão ser formados lá no encontro presencial. Ah, tá. Então é lá que formam os grupos. Lá que formam os grupos. Pelo que eu entendi, esses grupos formados lá vão seguir aí com o Gustavo. Ah, tá. Eu achei que era da gente, só de São Paulo, e aí teríamos as divisões aqui dentro e seguiríamos nesse mesmo desafio. É só São Paulo. São dois grupos de 7 pessoas que vão ser formados no nosso encontro presencial, que é só São Paulo. Ah, tá. Entendi. Tá? E até pelo quantitativo também, gente, porque assim,
São 14, né, aí, Priscila, se eu não me engano. 14 pessoas para a gente trabalhar com um grupo só, eu acho que acaba fica aquele negócio de um trabalhar menos, outros. Isso sempre acontece. Se tiver 3, sempre vai ter um que vai pegar mais, né? Que vai encabeçar. Mas a ideia é que a gente trabalhe coletivo e quanto menos para a gente é melhor nesse sentido. Tem um que levantou a mão aqui, que é o Fernando. Me tira uma dúvida: terá 2 encontros presenciais ou será somente um? Porque você falou que tem um projeto, vamos ter que apresentar ele, né? Para apresentar ele, terá um novo encontro? Encontro estadual são 3 encontros, tá? Então, vai ter o primeiro agora, o segundo e o terceiro ainda não tem data, mas mais ou menos o segundo final de agosto e o terceiro mais ou menos meados de outubro. Então, ainda tem um chão. Paralelo a isso, vocês andam com o nacional. E aí tem encontros presenciais lá em Brasília. O primeiro encontro, se eu não me engano, ficou para 4 a 6 de agosto. Acho que é isso. O pessoal que está na Nacional pode responder melhor que eu. Que é aquilo que a gente conversou, que o Caio explicou, que é uma lista aí, uma primeira lista, mas não é a lista definitiva. Essa lista do Nacional pode mudar. Esclareceu, Fernando? Era isso a sua pergunta? Sim. A Érica está com a mão levantada também. A minha dúvida realmente era essa, porque a gente, na etapa estadual, na etapa nacional, perdão, a gente também está com um grupo, então não tem nada a ver. Essa etapa aqui vai ser formada por nós, que vão ser uma solução, diferentemente da nacional, no caso. Agora ficou claro. Isso mesmo. Eu acho que assim, até para colaborar aqui na discussão, talvez confunda porque ambas as etapas têm mentorias, têm grupos, mas são segmentados e elas andam em paralelo. Acho que vale destacar que a gente vai estar atuando aqui com um desafio específico estadual, né? E o nacional são outros temas, mas só para colaborar aí. Mas às vezes é porque a gente vai estar lidando com pessoas diferentes também. É confuso mesmo, viu, Gustavo? Eu demorei para entender. Foram várias reuniões com os gestores de todas as regionais. É um processo confuso e, assim, não é um processo que se repete. Então, as edições anteriores, eles vão mudando. Então, não é que quem participou da gestão anterior já pegou o jeitão, já sabe como que é e vai aplicando. Não, não é. Eles vão mudando a cada ano. Então, é novidade para todo mundo. Demorou para pegar, muitas vezes, algumas perguntas que vocês me fazem, eu ainda tenho que questionar o pessoal lá, porque nem todas ainda ficam claras. Mas, enfim, assim a gente vai. À medida que vocês tiverem dúvidas, eu vou conversando lá com eles. O importante é não acumular nenhuma dúvida, né? Deixar tudo bem esclarecido. Pessoal, eu acabei perdendo no bate-papo ali. A Emily mandou do Nem Acredita. É a do temática do Fair Trade na hora, ô Emily? Você falou? Você tem também? Trabalha sobre ele? Do meu é Fair Trade, meu filho. Oh, bom que você vai me ajudar bastante na minha tese, então. Gente, eu nem acreditei na hora que você falou que você trabalhou com Fair Trade. Eu comecei um Legal. grupo de estudos do Fair Trade lá na universidade e foi até o final. Eu trabalhei com marketing junto com Fair Com Trade, só que Lion? eu trabalhei com... Com Hã? Lion? Foi com o Foi com professor a Lion? Lion. Conheço muito. Ah, Ele formou aqui, né? Ele foi professor aqui na UFLA, eu acho. ele foi. Tava doido para enfiar o Fair Trade lá na FV. Falei assim, deixa eu pegar uns candangos ali do agronegócio, vamos ver se Tá eu estou acontecendo isso lá, que bom. E o Gustavo também, o Xará, e falou que foi na UFLA lá, gente, as portas abertas ali para vocês conhecerem lá, que realmente é um campus, não posso falar o de Viçosa, que também é do mesmo nível para mim. É bonitão também. Muito legais para a gente que está nessa área, que a gente estuda, que a gente trabalha, viu? Mas aqui, 18h30 em ponto, viu, Priscila? Se vocês tiverem dúvida agora, né, fique à vontade. Se não tiver, vocês podem dar uma pequena descansada entre uma parte e outra aí da noite de vocês.
O Gustavo falou. Bem rápido, gente, não vou tomar muito tempo, mas os encontros, vamos falar online, vão ocorrer a partir do encontro presencial que a gente vai ter? Isso. Então, beleza. Valeu. Depois de quando vocês Depois tiverem. Depois do Beleza. presencial lá em Limeira, ia falar mais um assunto para vocês, acabei esquecendo. Eu ia perguntar uma coisa para vocês, eu lembrei, gente. Assim, me surgiu uma questão. Existem participantes de edição anteriores que, se vocês acharem que quer organizar um bate-papo com uma delas e tal, posso organizar para vocês tirarem todas as dúvidas, né? Apesar de que muda muito, né, o processo todo de uma edição para outra, mas de repente vale muito a pena ouvir um pouco, né, da pessoa. Se vocês acharem legal, eu posso ir atrás, lembrando que assim é mais uma reunião, né? Então assim, tipo, eu sei como que tá o compromisso aí de todo mundo, as agendas começam a apertar, começa a funilar. Então depois vocês mandam lá no WhatsApp e falam assim, ó, vamos agendar a reunião e tal, porque é assim, o objetivo é tentar esclarecer o máximo possível, tentar sentir da pessoa como participante, né? O que ela sentiu, o que vem pela frente. Então, talvez seja importante, mas aí vocês aqui depois me avisam, tá bom? Priscila, eu até pensei, durante a mentoria, da gente conseguir algumas fases que tiver com algumas dúvidas também, de utilizar até os encontros da mentoria, por eu ter essa proximidade com uma turma que foi vencedora até lá, de quem sabe, trazer para a gente como que foi na época que eles passaram, né? Isso seria muito legal. Eles né? são de onde, Gustavo? Mais ou menos eles são mais ou menos de onde? Na verdade, era nacional, né? Eu acho, quando pegou. Então, tem vários estados. Era etapa. Eu lembro que tinha muita gente diferente, assim, sabe? De sotaque diferente, mas pessoal muito engajado, igual parece aqui o grupo, sabe? Então, assim, são pessoas que com certeza vão participar se precisar. Eu acho interessante também, até porque eles foram os destaques, né? Chegou até o final. Acho que é bem interessante também. Bom, aí vocês me falam e a coisa que a gente pode ir atrás e organizar para vocês, tá? Estou aqui à disposição, o que vocês precisarem, dúvidas, enfim, o que for, a gente vai ajudando aí na medida do possível, tá? Alguém tem mais alguma colocação? Tudo certo? Bom, também nós vamos nos falando, né? Gente, prazer conhecer vocês. Olha, fiquei muito feliz de conhecer as carinhas de cada um aí. Não vejo a hora do nosso encontro presencial, né? Que acho que vai ser mais legal ainda. E estamos junto aqui, à disposição aí de vocês, tá bom? Boa sorte. Vão comer alguma coisa antes do próximo encontro, para vocês tomarem um gás aí antes Isso. E eu encontro vocês agora só depois, já com o problema na cabeça, né? Se Deus com o quiser. problema na cabeça. Falou? Tchau, gente. Prazer. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau. Até mais. Boa noite.